Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Todos que me assistem através do canal Ebenezer, seja bem-vindo. Que Deus tem uma palavra para você nesta noite, amém? Todos os dias tem uma palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida, para a nossa família, no nome de Jesus. Eu quero abrir aqui, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 21. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio, que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. O 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Amém, igreja? Essa narrativa desse capítulo 21 de 1 Reis, ela nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida, igreja. A primeira dela, a primeira lição que esse capítulo traz, que essa história traz para nossas vidas, o que eu pude entender aqui com essa palavra é a inveja, igreja. A inveja, ela é amarga. A inveja é o sentimento faccioso e são inspirados pelo diabo, com toda certeza disso. E é fácil sermos atraídos por desejos errados. Buscar a sabedoria de Deus nos livra da necessidade de nos compararmos aos outros e de cobiçarmos aquilo que eles têm. A inveja destrói, irmãos. Não se contamine com a inveja. Não tenha inveja dos ímpios. Assim fala o Salmo 37. O Salmo 37 nos dá esse alerta para que nós não venhamos ter inveja. Inveja nem de ímpios e nem de qualquer outra pessoa. E aqui, a segunda lição também que eu tirei, desse capítulo, é o desejo forte e constante da cobiça. A cobiça é frequentemente acompanhada pelo desejo de prosperidade e pode conduzir ao crime. O 10º mandamento da lei de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, nem a sua serva, e nem o seu boi, e nem seu jumento, e nem coisa alguma que pertença ao teu irmão, ao teu próximo. Em Êxodo 20, no verso 17, está escrito isso. A cobiça, irmãos, muitas vezes é a porta de entrada para outros pecados. Irmãos, é interessante aqui essa história, que essa narrativa, ela conta a história, e tem alguns personagens aqui nessa história, que é o rei Acabe, que é Nabote, o dono da vinha, a mulher de Acabe, Jezabel, e tem outros personagens aí que a Bíblia não cita o nome. Mas eu vou começar falando por aquele rei. Irmãos, aquele rei, ele desejou tanto a vinha de Nabote, que aquele homem, ele se entristeceu de uma maneira que ele foi para a casa dele, se deitou na cama dele e nem comeu o pão. De tão triste que aquele homem ficou. Por quê? Porque ele queria comprar a vinha de Nabote, porém Nabote não lhe vendeu a sua vinha. E aquele homem, por ele ser rei, ele tinha muitas posses. Mas o homem, ele ficou tão obcecado pela terra de Nabote, que ele queria, porque queria a vinha de Nabote. E ele não ofereceu uma proposta ruim para Nabote, não. A proposta dele foi boa. Se os irmãos depois quiserem acompanhar, os irmãos vão ver que ele ofereceu um preço justo pela vinha de Nabote. Mas Nabote, de maneira nenhuma, aceitou isso. E por isso esse homem se entristeceu de uma maneira que ele ficou de mimimi, foi para casa todo dengoso. Por quê? Porque não conseguiu, irmãos. A inveja
A inveja, a cobiça, muitas vezes a pessoa, ele tinha, não é porque ele queria ter mais um, é porque ele queria o do próximo. E muitas pessoas são dessa maneira, né? Ele já tem as suas posses, mas não é porque ele queira ter mais e mais, é porque ele quer ter o do irmão. E isso leva, muitas vezes, à ruína, à total ruína. Mas, no verso 3, no verso 2, não, no 3, porém Nabote disse a Acabe, imediatamente surge palavras de temor, né? Palavras de temor. Temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. No temor do Senhor há recompensa, igreja. No temor do Senhor há confiança. No temor do Senhor, o temor do Senhor, ele prolonga a vida. No temor do Senhor nada falta. E nessa hora, as únicas palavras de Nabote para Acabe foi: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então, nessa hora veio uma palavra de temor. Foi a única coisa que Nabote vai e responde para esse rei, né? Que guarde-me o Senhor de dar a herança de meus pais, né? De te vender a herança de meus pais. Porque Nabote, ele herdou dos pais dele aquela vinha, aquele pedaço de terra. Creio eu que Nabote era um pequeno fazendeiro, né? Não tinha grandes posses, mas ele herdou dos pais dele aquela terra. E ali eu creio que ele também tinha um lagar ali naquelas terras, onde ele também fabricava o vinho, né? E aí Nabote, com essas sábias palavras, logo coloca Deus à frente. É isso que nós temos que fazer em nossa vida, igreja, colocar Deus à frente de nossos negócios, né? E nessa hora o rei se entristeceu muito, porque a resposta de Nabote para ele foi essa, né? Que ele não venderia, que ele não negociaria a herança dele. Igreja, levando isso para o lado espiritual, né? Levando essa história para o lado espiritual, nós, igreja do Senhor, temos uma herança. A herança que o Senhor nos deixou, ela não entra em negociata, né? Nós não podemos negociar a nossa herança. A nossa herança é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Não tem valor, não tem preço, né? Não tem preço. O Espírito Santo de Deus, a unção que Deus nos dá, a unção de Deus para a igreja dele, não tem preço. Não se negocia. Igreja do Senhor, cuidado com os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias terríveis aqui nessa terra, né? Então temos que ter muito cuidado. Não podemos vender, porque é herança do Senhor, é herança de Deus para nossas vidas. É herança de Deus, é a cruz que nós levamos, é herança de Deus, né? A nossa unção, né? O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, não tem negócio, não tem preço. Nós não podemos negociar por nada. E o Senhor ainda fala em Apocalipse 3:11, que eis que venho sem demora, e guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Igreja, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e isso ninguém pode tirar de nós. E é o que o diabo mais quer, é tirar a nossa herança, que é o nosso nome escrito no livro da vida, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa é a herança que o Senhor deixou para nós, assim como os pais de Nabote deixaram terras para ele como herança. E porque a história é um pouco longa, eu não vou aqui me deparar na história, mas os irmãos podem acompanhar em casa, que a herança de Nabote, né, a herança que Nabote recebeu dos pais dele, foram a herança que Deus deu para os pais. E Nabote não negociou por nada.
Nabote não negociou por nada a herança dos pais, né, que deixaram para ele, que os pais deixaram para Nabote. Ele não negociava, ele não tinha preço para ele, não tinha negócio com a herança que os pais dele deixou. Então isso traz um grande aprendizado para nós nos dias de hoje, né, para a nossa vida, para o lado espiritual, para a nossa vida espiritual, nos dá um grande ensinamento. Né? O diabo, ele quer porque quer tomar o que nós temos de mais valioso, igreja. E isso nós não podemos negociar, não tem valor nenhum, não tem preço que pague a herança do Senhor, que o Senhor nos deixou. Aleluias. E Jezabel aparece aqui na história também, quando ela chega, né, para o marido dela, para o rei, e percebe que esse homem está tão triste que nem comeu. Ela pergunta para ele: por que estás tristes, que nem comeu pão, que nem comeste pão? Né? E ele vai e conta para ela que Nabote não quis negociar com ele, que ele queria a vinha de Nabote. E essa mulher diabólica, né, que todos sabem que Jezabel era uma mulher tremendamente terrível, diabólica, e ela trama, né, contra a vida de Nabote. Ela arma, ela convoca até jejum. Igreja, jejum é algo do céu, jejum é algo espiritual, e essa mulher, ela convoca, tá, para fazerem um jejum, tá, e arma e faz uma armadilha muito terrível contra a vida de Nabote, né? E ali Nabote, ele é morto, apedrejado por causa disso, né? Porque se negou a fazer, né, a vender a vinha dele. E ele é terrivelmente morto, apedrejado por eles, né? Mas Deus, como vê tudo, Deus vai e envia o profeta Elias, né, para falar com Jezabel, para falar com Acabe, né, e dizer que ia exterminá-los, né, por causa do sangue de Nabote, né? Então, a lição que nós recebemos, né, nessa narrativa desse texto, nessa história, né, é a nossa herança, que nós jamais nós podemos negociar a nossa herança, a herança que o Senhor nos deixou. Essa não tem preço, não tem negócio nenhum, não tem barganha com a nossa herança. A nossa herança é muito preciosa, é muito valiosa. Amém, igreja? Era isso que eu queria deixar para a igreja, né? Esse aprendizado para mim e para você, né? Em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar através dessa palavra e que você guarde o que você tem, guarde a tua herança, guarde o teu coração, guarde o que o Senhor deixou para você de herança, igreja do Senhor. Não negocie por nada a tua herança, não negocie a tua coroa, não negocie a tua cruz, não negocie a tua unção, não negocie o teu ministério, não negocie o Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.